Igreja, boa noite, irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez na casa do Pai. Que bom podermos adorar mais uma vez o nome do Senhor. Se achegue, fique conosco. Vamos aquietar o nosso coração e vamos adorar o Senhor. Que nesta noite a glória do Pai invada a tua casa, que a glória do Pai invada este lugar e nós possamos contemplar a grandeza do nosso Deus. Que nessa noite eu e você possamos estar sensíveis para ouvir a voz dEle, ouvir a palavra dEle, que nos liberta, nos faz livre, e que nós possamos, neste momento, em uma só voz, celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Que nós possamos sentir realmente o Senhor tocar as nossas vidas. Em nenhum momento da história, eu e você, nós poderíamos ler qualquer livro de romance, mas nenhum deles nós encontraríamos uma história de amor tão linda e tão poderosa quanto a história de amor de Jesus pelas nossas vidas. Quanto a história que está lá na Bíblia, quando Ele paga um alto preço naquela cruz e morre uma morte tão dolorosa, tão sofrida, por amor da minha e da tua vida. Quando Ele diz naquela cruz, tetelestai, está consumado. Quando Ele olha para Deus e fala, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E era uma dor tão grande, mas ao mesmo tempo Ele olhava para mim e para você com olhos de amor. E é um amor incondicional. É um amor que só o Pai tem por nós. E em nenhuma história da humanidade nós podemos ler livros e livros de romance,
Mas nós jamais vamos encontrar uma história de amor tão linda e tão poderosa quanto a história de amor do nosso Pai pela nossa vida. E foi pago um alto preço naquela cruz, por mim e por você. E esse Pai está neste lugar, esse Pai está aí. E Ele te chama nessa noite: vem, filho, da maneira que estás. Eu paguei um alto preço pela tua vida e eu te amo da maneira que você está. Aleluia, aleluia. Como o nosso Deus é lindo. Obrigada, Jesus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou e em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, oh, oh. Esse é o Filho de Deus, aquele que pagou um alto preço para mim e por você, aquele que pagou um alto preço no nosso lugar. Ele nos ama, Ele nos quer e Ele te chama nesta noite: vem, filho amado, vem, filho amado, em quem me comprazo. Foi pago um alto preço. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus.
nome dele, o nome que é poderoso, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder, o nome que tem poder, o nome que tem poder para curar a tua enfermidade, o nome que tem poder para salvar, para curar, para libertar, para restaurar, para abrir a porta de emprego. Declare o nome dele, Yeshua, Jesus, 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 vem sobre nós, vem sobre nós, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, apareça Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça sobre nós, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa. É sua casa, ela pra você, Yeshua Hamashia, Yeshua, filho de Davi, Yeshua, aquele que era, que é e que há de vir, ele virá, ele virá, oh, Yeshua, aleluia, 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 louvado seja o teu nome, Jesus. Lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Só Ele é. Só Ele é. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite de uma forma sobrenatural. Amém? Que a paz de Cristo reine aí na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu viver diário. Amém? Irmãos, o tema dessa noite, eu coloquei lá no spoiler, fica parecendo que é para agora, por causa da pandemia, né? É tempo de arrependimento, mas todo dia, em todas as eras, em todo tempo, é tempo de arrependimento. O Evangelho é a boa notícia, a notícia de que podemos voltar para a origem, de que podemos voltar a ser filhos, e que podemos receber de volta a paternidade, o perdão, a reconciliação, a redenção. Então, todo dia, todo tempo é tempo de arrependimento. O Evangelho, se você pegar ele de capa a capa, ele traz uma mensagem para levar o homem ao arrependimento. Porque se eu não me arrependo, eu não largo aquilo que eu estou fazendo. Mas quando eu me arrependo, eu vejo que aquilo é ruim, eu quero largar aquilo para pegar o novo de Deus. Amém? Então o Evangelho é a boa notícia do reino, sua mensagem é trazer o homem de volta para a presença de Deus e viver debaixo do seu governo. A proposta do Evangelho em todo ele é de arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrepender do quê? Não é só de pecado, né? Arrepender do ato de se afastar do pecado, se afastar da desobediência, da rebeldia, voltar-se para Deus. Eu preciso me arrepender, de que eu me afastei de Deus, que eu estou distante dele, né? Que o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal me afastou de Deus. O mal entrou o conhecimento, mas entrou o mal também, e eu me afastei de Deus. O texto diz lá em Gênesis que Deus, quando ele expulsou o homem, ele deixou os anjos no portal do jardim com as suas espadas flamejantes. Mas ele não falou que nós não podemos voltar para lá. Ele falou que se eu voltar em desobediência, as espadas vão me cortar. Mas se eu voltar arrependido e querer voltar para a origem, realmente com o coração quebrantado, eu vou passar e aquelas espadas não vão me cortar, porque o Pai me recebe de volta. Então eu preciso entender isso, irmãos. E nessa noite, para falar disso, nós já vamos ver o texto aqui. Você já pode abrir em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do 40 ao 56. Mas eu quero falar de duas coisas a respeito do arrependimento. Não vamos pensar lá no Velho Testamento, vamos pensar pós Jesus Cristo. Deus levanta João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Messias, e João Batista abre a boca no deserto e começa a dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu gosto muito da versão A Mensagem, isso está em em Mateus capítulo 3, verso 2. E na mensagem, na Bíblia A Mensagem, está escrito assim: mudem de vida, o reino de Deus é chegado. E no mesmo livro de Mateus capítulo 4, 17, no 3 era João anunciando. Jesus vem, né, batizado por João, e aí Jesus vai iniciar o ministério. Ele começa o contato dele com a multidão, e ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E na Bíblia A Mensagem diz assim: mudem de vida, porque o reino de Deus está aqui. Olha a diferença. João Batista diz assim: mudem de vida, porque o reino está chegando. Quando Jesus anuncia, ele diz: mudem de vida, porque o reino está aqui. Ele era o reino, ele vai trazer o reino do Pai para o homem, para a humanidade. Amém? Eu queria que nós lêssemos o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 40 ao 56, está escrito assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava doente. Enquanto ele ia, multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia,
certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes havia advertido que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, te entronizamos, Senhor, neste lugar, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. E precisamos, Pai, agora ouvir a tua voz. Que o Senhor nos leve ao entendimento daquilo que precisamos nos arrepender, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja mudança de vida. Jesus declarou: mudem de vida. João anunciou: vai chegar aquele, vai estar vindo um aí com o reino dele, e vocês precisam mudar de vida. Que nós possamos, Pai, nessa noite, ser pegos pelo Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a igreja constituída por Jesus, aquela que saiu quando o soldado enfiou a lança do lado dele, e que diz que saiu água e sangue, a água que lava, o sangue que perdoa pecado, nasceu a igreja. Lá no Éden, o homem pega a costela de Adão e cria a mulher. A igreja, toda vez que na Bíblia fala de mulher, está falando da igreja. E o nascimento da igreja, a igreja que ia ficar, Jesus lá na cruz, quando aquele centurião enfia a lança do lado de Jesus e sai água e sangue, nasce a igreja. Então a igreja não é o templo, não é as paredes, é algo que Jesus pagou com a vida dele. Diz que saiu água e sangue, a água do batismo e o sangue do perdão. Então nasce a igreja. E a igreja dele é o baluarte da verdade. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E essa é a igreja. Mas o que a gente aprende aqui? Perguntasse para você, o que você vê nesse texto? É por isso que às vezes a gente não desfruta da palavra, que a gente não tem a revelação. Aqui está falando de mulheres. Uma mulher com hemorragia, 12 anos, e uma menina, filha de Jairo, doente, com a idade, ela tinha a idade de 12 anos. Você acha que é mera coincidência? Uma mulher sofrer 12 anos de hemorragia e uma menina de 12 anos está doente a ponto de morrer? Claro que não. Aqui essas mulheres representam a igreja corporativa e a igreja eu e você. Está falando dos pais e está falando dos filhos. Aqui são duas gerações. A mulher do fluxo de sangue tem uma hemorragia de 12 anos. A menina de 12 anos está doente e à beira da morte. Aqui está falando da igreja velha e da igreja nova.
A igreja velha, que representa a mulher do fluxo de sangue, por causa da hemorragia, ela estava morrendo. E o que curou aquela mulher? Quando ela tocou na palavra. Ela dizia: se eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E o sacerdote naquele tempo, eles pegavam porções da palavra, versículos, e costuravam na bainha. Porque ela não falou: se eu tocar nele, se ele pôr a mão sobre mim, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, porque ela sabia que ali estava a palavra, eu serei curada. Então o que cura a hemorragia da igreja? A palavra. A igreja estava doente. A igreja estava com hemorragia, com show, com luzes, com o crescimento, templo de mármore, cadeira estofada e muitas luzes, muita fumaça. A igreja estava morrendo, estava tendo uma hemorragia e ela precisava ser curada e ela precisou voltar para a palavra. Por isso tudo cessou. Deus falou: olha, eu quero curar, vocês precisam voltar para a palavra. Estava compartilhando hoje lá com a Andresa e o Mike, eles almoçaram lá e nós estávamos falando. Nós tínhamos um culto no domingo igual esse, de 2 horas, 2h30 mais ou menos, das 7, 9, 9h30. Nós tínhamos quase 50 minutos de louvor. Nós tínhamos 10 minutos por ofertório, meia hora de palavra, e depois mais 15, 20 minutos de recado e apresentações e isso e aquilo. Agora nós fazemos um culto de 1 hora, com 15 minutos de louvor e 45 minutos de palavra. A prioridade voltou a ser a palavra. Porque é a palavra que cura a hemorragia. E é interessante isso, porque o que aconteceu? Quando aquela mulher foi curada na rua, exposto para todo mundo, que é a igreja velha, ela tocou na palavra, ela foi curada. Jesus vai visitar a menina de 12 anos dentro de casa, porque o jovem é curado dentro de casa. E aquela menina recebe cura. Porque quando a hemorragia do pai, quando a hemorragia da mãe é estancada, o filho tem saúde. Sabe? Nós pais e mães, se nós não estancarmos a hemorragia, eu vou falar algumas coisas aqui, da falta de tempo, por isso nós somos parados, da correria da vida, do projeto Nosso Sucesso, a multidão de coisas que a gente carregava. E o que acontece? Nós estávamos exaustos, nós estávamos perdendo sangue, e por isso os nossos filhos estavam doentes dentro de casa. Só que nós adultos, nós a igreja velha, pai, mãe, nós somos curados se nós vamos expor a nossa hemorragia em público. Aquela mulher enfrentou uma multidão. Ela, por causa da hemorragia naquele tempo, ela não podia, onde ela sentava, ninguém podia sentar, porque era contaminado. Ela não podia sair em público. Ela arriscou a vida dela para ir até Jesus. Mas ela dizia: se eu apenas tocar na orla do vestido dele, que é a palavra, eu vou ser curada. Então nós precisamos o quê? Abrir a nossa boca em público para as outras pessoas. A palavra me lava, a palavra me redime, a palavra me sara, a palavra me cura. É a palavra. E pregar a palavra. E a minha hemorragia é estancada, então eu posso agora ir para dentro de casa, pôr a mão nos meus filhos e eles serão curados. Os filhos estão doentes por causa da hemorragia dos pais. Os pais não conseguem edificar sozinhos. Sem Jesus o trabalho é vão. A hemorragia dos pais adoece os filhos. Você vê uma casa que tem problema com os filhos estão doentes, doentes com rebeldia, doentes de coração, doentes na comunicação, porque os pais estão com hemorragia, porque se distanciaram da palavra. Essa mulher gastou, ela era bem de vida, ela gastou tudo que ela tinha com todos os médicos. É igual a gente mesmo, você tenta todos os recursos. Você põe para resolver o problema do seu filho, você acha que é por causa disso, daquilo outro. Você não vê que é você. Você põe ele no balé, você põe ele na natação, você põe ele no teclado, você põe ele no som, você põe ele para fazer um negócio à noite. Você ocupa o tempo dele, que ele não tem nem tempo de curtir a criancice ou a juventude dele. E ele fica doente. Mais doente ainda, porque nós estamos com hemorragia. Porque está me faltando o quê? A palavra. Eu preciso ter a palavra. A igreja velha que tem a palavra para passar para outra geração.
Então o que nós estamos passando para os nossos filhos? A tecnologia do mundo? Essa vida corrida? Esse modelo desse viver do século 21? Que o sucesso vale qualquer preço? Que não importa os meios, o fim justifica tudo? Se você pisou em pessoas, largou para trás, e trapaceou, e não foi honesto aqui ou ali, é isso que nós... E quando a gente passa isso, às vezes sem perceber, porque nós vamos sendo moldados por esse mundo, às vezes. Aí o que acontece? Ele aprende assim, ele fica doente, mas por mais que você tente sarar, por mais que você gaste com ele, ele vai morrer. Porque o que faz ele viver é a palavra. E enquanto a igreja velha não tiver um contato com a palavra, e não tiver a palavra para dar para essa geração nova, que são os filhos, seja na igreja filhos espirituais, seja em casa os filhos naturais, nós não vamos sarar. Jesus em João 15, na parábola da videira verdadeira, ele diz assim, olha, se os ramos estiverem em mim, eles darão frutos, mas se não estiver em mim, não vão produzir nada, porque sem mim nada podeis fazer. Salmo 127 diz que em vão trabalha o trabalhador para edificar sua casa se não for através dele. O sentinela vigiar não resolve. Então você ficar pondo regra sobre regra na vida do seu filho não é a solução. De que ele não pode isso, ele não pode aquilo, você quer pôr ele numa redoma. Não, ele precisa da palavra. Mas sabe por que eu e você não damos? Porque não temos contato com a palavra, não tocamos na palavra, não alimentamos da palavra, não comemos da palavra e não temos a palavra para dar. Então damos os conselhos do mundo. Então a igreja velha, que representa os pais, que representa os adultos, estava com hemorragia. E a geração nova está doente. Porque nós não estamos passando a palavra, nós estamos passando conceitos desse mundo caído. Mas diz que essa mulher, quando ela chega, ela foi com essa intenção de tocar na orla de Jesus. Mas lá tinha uma multidão. Tanto que os discípulos questionaram, Jesus, como o Senhor pode ter percebido no meio de tanta mão, tanta gente te esbarrando, que alguém te tocou, que saiu virtude? Então tinha uma multidão em volta. E sabe por que eu e você às vezes não conseguimos tocar na palavra? Porque tem uma multidão tentando cercar a gente. Excesso de trabalho, excesso de preocupação, os costumes e os hábitos do pecado, as coisas desse mundo, o cuidado com esse mundo. Essa multidão me impede de tocar na palavra. Por quê? Porque o excesso de trabalho não tem tempo para a palavra. O excesso de trabalho não tem tempo para a oração. O excesso de trabalho não tem tempo para cultuar a Deus. Chego em casa cansado, eu vou deitar e só digo assim, ó, amém. Então não tem intimidade com o Pai. Eu levanto de manhã, eu já levanto com uma multidão de preocupação. Mas eu esqueço que quem pode me dar o escape para todas as minhas preocupações é Ele. Já pensou de manhã, você saber que você foi dormir, você está sabendo que você vai ter um dia amanhã, uma segunda-feira, onde, além de falta de muita coisa, falta de pedido, falta de recurso para pagar as contas, um monte de falta, e uma série de preocupações. Você já pensou você levantar de manhã e falar, não, eu vou enfrentar essa multidão, eu vou tocar na palavra. E sabe o que é você abrir lá em Mateus 6,24, e ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você sai melhor para ir trabalhar ou não? Porque a hemorragia é estancada, porque agora a multidão dissipou, porque agora você tem uma voz dentro de você que te guia, que tira a sua ansiedade. Não se preocupem com o dia de amanhã, deixa a preocupação de amanhã, que cada dia tem a sua própria preocupação. Quando a gente fala que é tempo de arrependimento, o
conceito nosso cristão, de crente, é que arrependimento é se eu estiver em pecado. Estiver adulterando, prostituindo, roubando, matando. Mas é algo muito mais profundo que isso. Pode ser até coisa boa, mas talvez Deus não mandou você fazer. Deus não quer que você faça isso. E nós precisamos nos arrepender. E eu queria que você abrisse em 1 João 2, do 15 ao 17. Eu não sei na sua Bíblia. Na minha Bíblia, né, aqueles textos que vêm para cada grupo de versículos, o meu diz assim: não se deve amar o mundo. 1 de João 2, do 15 ao 17. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero ler esses 3 versículos na Bíblia, a Mensagem. Olha que lindo. O pastor Peterson escreveu assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então é uma versão que ela dá um entendimento para nós. O que é a concupiscência da carne? É o desejo de seguir o próprio caminho. Meu autoconhecimento, o meu autogoverno. Eu escolho, eu decido, eu determino o que eu faço, o que eu quero, quando eu quero, para onde eu vou. Eu não consulto Deus. Como que o barro, o vaso, não vai consultar o oleiro? Como que a criatura não consulta o Criador? Sabe o que a gente faz com isso aqui? Eu fiquei olhando isso aqui, fiquei pensando. É a mesma coisa. Eu sei, você sabe, que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E que Ele é o guia, a estrela da manhã, o sol da justiça, o caminho, a verdade e a vida. O alfa e o ômega, o todo-poderoso. Aí eu sei de tudo isso, e o Espírito Santo está em mim, e eu entro no meu carro, e eu digo para ele assim: senta no banco do carona, que eu é que sei o caminho, eu sei a rota, eu que vou fazer o trajeto, eu sei o que é melhor, o que eu vou fazer primeiro, eu tenho aqui a minha escala, você é só meu acompanhante. Enquanto que Ele que quer estar no volante, Ele quer nos guiar, Ele quer nos levar. Então, a concupiscência da carne, a minha carne, ela quer governar, ela quer o autogoverno. Ela quer tomar decisões o tempo todo. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é maldito. Depois ele fala da concupiscência dos olhos, que é querer tudo para si. Olha, ele foi muito feliz nessa definição, o pastor Peterson. Concupiscência dos olhos é querer tudo para si. Nossos olhos têm fome. Ele olha um negócio, ele deseja, ele quer aquele carro, ele quer aquela chácara, ele quer aquela casa, ele quer aquele apartamento. Ele é insaciável. E quer às vezes aquela família, aquela esposa, aquela mulher, aquele homem, aquele ídolo, aquele personagem, quer aquela nação, aquele país. Se perguntar para a maioria dos brasileiros: não, queria morar nos Estados Unidos, queria morar em Tóquio, queria morar em tal lugar. Não sabe nem como que é lá. Talvez vai para lá, vai se arrepender, porque a comida é diferente, a temperatura é diferente,
diferente, não é trópico igual aqui. Então não sabe o que está falando, porque não conhece, mas é a concupiscência dos olhos. Mas ele fala da soberba da vida, que é parecer importante. E a Bíblia judaica, ela diz, a soberba da vida, ela diz que é as exigências da vida. Você já reparou que cada um de nós, está aqui a Júlia, a Laura, não importa a idade, eu já com 63, cada um aqui com sua idade, uns já casados, outros solteiros, a gente tem exigências para nós mesmos. Eu quero fazer o que agrada a todo mundo, eu quero fazer o que todo mundo espera de mim, e vou colocando um fardo, um peso sobre a minha vida. Qual que é o padrão de sucesso nessa terra? Ter um carro 0 quilômetro, importado? Ter um melhor apartamento? Essa é a medida de sucesso? Talvez eu coloque aquela exigência para mim e carrego aquilo a vida inteira. E a hora que eu conquisto, o vazio continua lá e eu perdi muita coisa nessa trajetória. Porque são exigências da vida. Por isso Jesus falou assim, olha, aquele que está cansado e sobrecarregado por causa da exigência da vida, vinde a mim e eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Eu não sei se você prestou atenção, eu fiz questão de dizer o título aqui. Não se deve amar o mundo. É a mesma colocação que a Bíblia coloca a respeito do dinheiro. Quando Paulo vai falar do dinheiro ali no livro de Timóteo, ele diz assim, o dinheiro não é problema, eu só não posso amar o dinheiro. O mundo não é problema, eu não posso amar o mundo. Eu posso extrair o melhor do mundo, eu posso realizar coisas no mundo, mas eu não posso amar o mundo. Eu tenho que amar a Deus. O mundo é a criação dele, para o meu deleite, para o meu desfrute. Tudo que ele fez foi pensando em mim e em você. E ainda depois de pronto, ele disse assim, ó, governa, multiplica, estabeleça. E nos deu autoridade para isso. Nós entregamos para a serpente lá no Éden. Mas Jesus desceu no inferno e pegou de volta essa autoridade. Então, eu não posso amar o mundo. Porque se eu amar o mundo, meu irmão, olha aqui. Se eu amar o mundo, dizer eu amo o mundo. O mundo é muito, o mundo, não estou falando da criação de Deus, o planeta Terra. O mundo é o sistema. Ele vai despertar a paixão da carne. Amar o mundo é correr atrás do vento. Lembra de Salomão? A Bíblia diz que não houve ninguém mais sábio antes dele nem depois dele. Ele pediu sabedoria, Deus deu riqueza e deu sabedoria e deu tudo que ele queria. Esse homem chega na velhice, vai escrever Eclesiastes, primeiro livro de Eclesiastes. O que é que ele diz? Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, correr atrás do vento. Teve 700 esposas, 300 concubinas, um aras com mais de 100 cavalos de raça, um exército de mais 100 mil soldados. As nações vinham e traziam ouro, prata e riquezas para ouvir a fala de Salomão por causa da sabedoria dele. Esse homem chega estudou botânica, ele falou para a gente contemplar as formigas para aprender a trabalhar, ele falou para a gente olhar o vento que não sabe para onde vem, para onde vai, falou que há tempo para todas as coisas, escreveu muitas coisas, que o fim é melhor do que o começo, mas no fim da vida dele, pessoal, agora ele está dando um testemunho dele, ele escreveu tudo é vaidade. Sabe por que ele fez isso? Para mim, eu e você não ficar correndo atrás do vento, e chegar lá na velhice e dizer assim, quanta bobagem eu fiz, podia ter ido mais devagar, eu corri atrás do vento, armazenei, estoquei, e agora, ó, casa tudo na mão. Agora eu perdi a saúde, e nem tudo que eu tenho eu desfruto, ou não tem mais significado. As preocupações da vida sufocam a palavra, né? Te conduz a pecados mais sérios se amar o mundo, é sinal de morte espiritual, tem péssimas consequências, termina em tristeza. Nossa atitude diante do mundo deve ser a de Moisés. Moisés estava no mundo, mas ele não amou o mundo. Queria que você abrisse Hebreus 11, 25. Marca aí na sua Bíblia.
Hebreus 11, 25. Moisés está aqui na galeria da fé e está falando a respeito dele. Aí está escrito assim, escolhendo, vai ter algumas versões que está escrito preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, que era morar no palácio para ser filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. É uma escolha. Ele escolheu não amar aquele mundo de glamour, aquele mundo do Egito ali, que vivia debaixo daquela opressão, daqueles deuses, daquela riqueza. Ele preferiu o povo dele. Amém? Nós estamos hoje inteirando 113 ministrações. Se tudo é tempo de arrependimento, pastor, mas nessas 113 ministrações, eu não vi nenhum título de chamando ao arrependimento. E é verdade, não teve. Eu vou citar alguns aqui para você entender o que é arrependimento. Mas antes eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia. Em Isaías capítulo 20, Deus mandou Isaías tirar a roupa de linho que ele tinha sobre ele, tirar a sunga. A Bíblia diz para ele ficar nu e descalço. E ele percorrer a nação por 3 anos e meio pelado. Nudez fala de vergonha exposta. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, estava confiando nos egípcios e estava confiando, deixa eu ver aqui, nos egípcios e nos etíopes para vencer a guerra, porque Deus tinha mandado avisar que o rei da Síria vinha contra Jerusalém. E eles então confiou numa aliança com os egípcios e com os etíopes. E Deus falou, olha, porque vocês confiaram e não na minha voz, que é necessário que vocês sejam levados cativos porque tem pecado, porque tem iniquidade. O profeta vai andar nu, expondo o pecado, que é a nudez de vocês. Está latente. É dessa forma que eu vejo vocês, com as vergonhas de fora. Você entende? Para levar o povo a um arrependimento, para ter uma visão de que aquilo lá era Deus chamando a atenção a um arrependimento. Porque você está tocando a sua vida, parece que está tudo bem, não está nada acontecendo. Outra situação, o povo de Deus no tempo do profeta Oséias a nação era um prostíbulo, era prostituição. Quando não era prostituição sexual, era prostituição no comércio, nos negócios, dos mais fortes sobre os mais fracos, uma usurpação. E Deus pega o profeta Oséias e diz assim, eu quero provar para esse povo que eu amo eles, independente do que eles fazem. O cheiro podre da prostituição está subindo na minha narina. Você vai lá na casa de prostituição e pega uma mulher de lá e casa com ela e tenha filhos com ela. Deus estava mostrando para a nação que, olha, não importa, está fedendo, vocês estão, sabe, nesse lamaçal de pecado, mas eu os amo, eu ainda quero me casar com vocês. Para o povo ir para o arrependimento, pelo constrangimento daquele amor, sabe, incondicional. Jerusalém, quando estava para ser sediada, cercada, ninguém em Jerusalém acreditava que vinha o cerco, a cidade era importante e que imbatível. Deus usa o profeta Ezequiel, capítulo 4, 1 e 2, diz para ele assim, você vai na praça central, pega um tijolo, bota no chão, ele representa a cidade, você vai pegar esterco de gado, vai colocar ali, fazer um fogareiro, e você vai ficar 380 dias ali, deitando de um lado e do outro,
Porque a hora que você cozinhar os seus pães ali, naquele esterco de gado sobe um cheiro de curral, né? Do esterco de vaca queimando, para que haja um despertamento, o povo perceber como está cheirando mal o meu povo. Tudo para levar o povo ao arrependimento. Mas, e nós hoje? Pastor, nesses 113 dias, nós não falamos de arrependimento. Falamos sim, irmão. Igual nos tempos proféticos. Quando nós fizemos a primeira live e dizemos assim, de repente tudo está no lugar. Se você pôr lá para assistir, está lá no YouTube, está no Face. Veio uma palavra que nós estávamos descarrilhando. E essa palavra precisa gerar arrependimento. Senão eu continuo descarrilhando. Se gerar arrependimento no meu coração, eu não quero aquilo mais. Eu vou para outro caminho. Eu vou obedecer. Eu estou dando alguns títulos aqui. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Deus deu uma direção. Vocês estão fazendo errado. Por isso eu parei vocês. Quando nós demos tempo detox, nós somos o tempo inteiro colocamos lixo na mente, no coração, no toque das mãos, aonde pisamos, colocamos olhos aonde não deve. Nós vamos ficando pessoas tóxicas. Eu preciso me arrepender disso. Observar, tomar cuidado aonde eu vou, onde eu pego, onde eu toco a mão, o que eu coloco para dentro, onde eu coloco meus olhos. Quando nós demos a mensagem uvas ou gigantes, está falando da conquista. 10 espias só viu o gigante, 2 que viu as uvas. Eu preciso me arrepender porque eu reclamo da vida, eu reclamo de tudo. Você está vivo, irmão, você está com saúde. Deus não deixou faltar nada nessa quarentena na sua casa. Veja as uvas, para de ver o gigante. Mas se você não se arrepender, não entender que Deus te paralisou, que tudo que está acontecendo, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que veio, aquele tijolo na praça pública, aquela comida cozinhando naquele esterco de gado, o profeta andou nu, hoje, para mim e para você, é o Covid-19. Para gerar um arrependimento que a gente estava correndo muito, a nossa vida estava desenfreada, descarrilhada, os pais não estavam vendo os filhos crescer, a criação dos filhos estava sendo terceirizada. Nós vivíamos de fast food, de comida só comprada pronta. Hoje muitos voltaram a cozinhar, fazer em casa, aprenderam receita, olharam lá no YouTube, estão fazendo, estão cozinhando. Gente, é nítido. Aqui no prédio que nós moramos, são 15 apartamentos. Nós gastávamos 3 botijão de gás por semestre, porque ninguém fazia comida em casa. Só nós lá naquele prédio tinha consumo. Tinha gente que em 6 meses tinha R$2 de consumo de gás. 2. Veio a pandemia, está trocando a cada 2 meses a bateria de gás. O lixo aumentou. Porque está todo mundo na panela, está todo mundo no fogão, todo mundo fazendo. Agora, se não tiver arrependimento, que Deus mexeu o doce, Deus está mostrando qual é o padrão, a hora que passar a pandemia, a gente volta a descarrilhar de novo. Por isso é tempo de arrependimento, para a gente não sair igual quando terminar a quarentena, senão a gente vai sair igual. Terminou, já volta a fazer tudo igual era. Não, é um tempo de reflexão para mim me arrepender, dobrar meu joelho e dizer: Deus, eu fazia, eu não via que era ruim, eu não via que era prejudicial para minha casa, eu não via que era prejudicial na vida dos meus filhos, eu achava que era benéfico, eu ocupar 24 horas do dia da vida do meu filho, colocando ele em muitos afazeres, sem deixar ele respirar. Eu me arrependo, eu te peço perdão, mas quando voltar, Deus, não deixa eu ir voltar nesse caminho. Nós falamos uma mensagem aliviando a bagagem. Irmão, não queira ter mais do que você consome. É bobagem. A Bíblia fala que é tudo passageiro. Aquele homem, Jesus contou, ele estava armazenando e construindo mais celeiro. Jesus falou para ele assim: trouxa, essa noite vão te pedir sua vida.
sabe? Falamos das falibilidades dos projetos humanos. Falamos, por exemplo, uma palavra muito impactante, importante: não entre na aldeia. Não entrar na aldeia, Jesus curou aquele cego. Qual que era o problema daquele cego? Ele via as pessoas como coisas. É o patrão que não... funcionar para ele é coisa, um número, alguém que dá lucro para ele. Mas atrás, dentro daquela pessoa, tem uma vida, tem sonhos, tem família, tem o toque de Deus, é a imagem e semelhança de Deus, é muito mais do que isso. E Jesus, quando curou aquele homem, ele tocou nos olhos dele e mandou ele olhar. Como é que você está vendo? Eu vejo umas árvores, porque ele ainda via homens como coisas, que produz fruto todo ano e tem aquela meta, e às vezes só vê assim. A esposa que vê o marido, que ele só tem que prosperar, só tem que todo dia ganhar mais dinheiro, que tem que estudar, que tem que ganhar mais, que tem que fazer carreira. Aí depois ela reclama porque ele está longe de casa, porque não viu o filho crescer, porque ela só quer fruto, 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 e insaciável, e cada vez mais fruto. Aí Jesus, quando toca de novo, que ele enxerga, e agora? Agora eu estou vendo homens. Jesus tinha tirado ele para fora da cidade. Falou: agora você não volta para a aldeia, não volta para o sistema antigo, não volta a ver as pessoas como coisas. Então nós precisamos sair da quarentena sem ver as pessoas como coisas. A esposa reconhecer que pode até estar precisando de coisa dentro de casa, está faltando, gostaria de ter mais, mas o marido está cansado, está estafado, não está aguentando mais, que ele precisa, sabe, dar uma diminuída no passo, e nem que diminuir o padrão da casa, da família, não tem importância, mas vai ter saúde, vai viver bem, o estresse vai diminuir. Irmãos, tem um parente nosso, ele faleceu jovem, ele fez carreira no banco, e ele foi promovido a caixa de banco, e ele não aguentava aquele estresse como gerente. Ele era caixa e foi promovido a gerente, e ele não aguentava aquele estresse, porque ele começou a ficar, é muita pressão, é muita cota, muita meta, muita coisa que tem que cumprir, e ganhava mais. Ele chegou a propor para a direção do banco: eu quero voltar para o caixa, que lá deu a hora, passou, fechou o caixa, vamos embora, não tem meta, não tem nada, se vier 10 pessoas veio, se vier 50 veio. O banco falou: olha, não pode baixar seu salário na carteira, você fez os testes, foi promovido, agora é só você sair do banco. E ele ficou e morreu jovem. Não foi por causa disso, mas morreu jovem. Carregava um peso além do que ele mesmo reconhecia que ele não podia carregar. Muita pressão para ter, para conquistar, e precisa ser muito rápido, muito instantâneo. É a exigência da vida. E a Bíblia chama de que isso? Soberba. Soberba é orgulho em abundância. Para que a gente quer ter muita coisa, irmão? Para mostrar para as pessoas. Você quer ter uma mansão, uma big casa para mostrar para os outros. Porque para você morar mesmo, você precisa de quantos contos? Sabe? Depois nós falamos de ansiedade, nós falamos de procrastinação, nós falamos do medo, nós falamos da chuva ou orvalho, nós aprendemos com a família do filho do pródigo, safety car, né? Onde está o teu tesouro? Novo nascimento, a pastora ministrou, a Andresa, Estante de Deus, que é a olaria. Então toda a mensagem, o objetivo do Evangelho é levar o homem a uma reflexão, para ele se arrepender de algumas coisas que ele está fazendo. Não é só do pecado. Senhor, eu estou correndo demais, eu não estou aguentando, estou ficando doente. Se arrepende, irmão. Diminui o passo. Confie em Deus. Você tem direito até de fazer prova com Deus. Deus, eu vou diminuir o passo, eu vou correr menos, mas o Senhor vai me dar eficácia, para com menos velocidade eu chegar mais longe. Aí você tem uma experiência com Deus. Sabe como é que eu chamo isso, para encerrar aqui e a gente ter o louvor? Dá espaço na corda da sua vida para Deus agir. A gente estica a corda tanto e tanto. Eu estou aqui, estou puxando, eu estou fazendo, estou acontecendo. Não, frouxa um pouquinho a corda, deixa um espaço. Deus, eu puxei até aqui, agora esse resto eu estou deixando para o Senhor agir, estou deixando para o Senhor tocar.
Dá espaço na sua vida para Deus agir, irmão. Pra você ter uma experiência com Ele, pra você ver Deus fazendo. O reino de Deus é movido pela eficácia. É a pessoa que trabalha menos, produz mais e ganha mais. É a pessoa que tem prosperidade, porque a prosperidade do Senhor enriquece e não traz dor. A riqueza da terra enriquece também, mas traz dor. Peso, separação, crime, traz toda sorte de maldade. A riqueza da terra sem a bênção de Deus. Então é tempo de arrependimento. A quarentena é para isso. Se você for estudar a quarentena na Bíblia, toda a mensagem do Evangelho é para arrependimento. Mas o termo, todo tempo de quarentena, Deus diz que deixou o povo 40 anos no deserto para descobrir, para sair para fora daquele povo o que estava no coração. Então nós estamos na quarentena para quê? Deus quer o nosso coração. O que está aqui, o que precisa ser curado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser jogado fora, o que não pode ficar, que é venenoso. Que às vezes eu até gosto daquilo. E aparentemente não é pecado. Quer ver uma coisa? Abraão, para a gente encerrar. Abraão teve um filho que é empregado. Filho não é bênção de Deus? Não é Deus que ele diz que conheceu lá no ventre e, né? É permissão de Deus. Permissão. Mas não significava que Deus concordava. Nós podemos fazer muita coisa que parece bênção. Parece que Deus está tocando. Vamos falar aqui de quem a gente conhece, né? Nós tivemos caso aqui na igreja do irmão que separou da esposa. E no segundo casamento teve um filho, no primeiro ano. Bênção de Deus. Mas Deus abençoou aquela separação aqui. Significa isso, aquele filho lá agora? Se Deus é contra o divórcio, é contra a separação? Mas filho é bênção lá. Então a bênção de Deus não significa que Deus está autorizando você a fazer. Som do coração, irmão. Deus, estou na toada do Senhor, estou no caminho, Evangelho é arrependimento, irmão. Amém? Que resposta você vai dar para o Senhor nessa quarentena, meu irmão? Você, sua casa. Porque se você não der resposta, você vai começar, pode a qualquer momento começar a ter hemorragia. E se você tiver hemorragia, por falta da palavra, os filhos começam a ficar doentes. E nada que você gastar vai curar. Porque você precisa se arrepender, voltar para a palavra, deixar ela governar a sua vida, o seu viver, para você poder ministrar para a geração seguinte. Porque Deus é um Deus geracional. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Vamos adorar o Senhor. Amanhã tem live às 19 horas. Que Deus te abençoe e te guarde. Tantos lugares, buscar uma saída. Só Ele pode saciar sua sede, sua fome, te guiar, te dar segurança.
Glória a Deus. Estende sua mão para cá, irmãos. Você que está em casa, nós vamos orar aqui pelas pessoas. Tem a lista aqui, aquelas que se encontram enfermas ainda, pelas famílias Agri, por todos aqueles que têm enviado seus nomes, pelos empresários. Senhor, eis aqui o teu povo. Envia, Senhor, do teu socorro, do teu toque, da tua bênção, do teu cuidado. Sopra, Senhor, do refrigério. Que o haja de Deus venha sobre a vida de cada um. Que o eu sou se manifeste na vida do teu povo, naqueles que clamaram a ti. Inclina os ouvidos e ouve o clamor do teu povo, Senhor. É o que nós oramos, Pai, nessa noite. E já te agradecemos, porque tu és um Deus que ouve, um Deus que tem a mão estendida, um Deus abençoador, um Deus que provedor. Venha sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, e todos dizem amém. Um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser.